Fala aí, banda de maltrapilhos infames. Sejam bem-vindos mais uma vez a essa farândula linguística. Eu sou o Abbott. E eu sou o Costello. E hoje a gente vai entender a hipótese que deu origem ao filme A Chegada. A primeira coisa que a gente gostaria de dizer é que esse vídeo não vai ter spoiler do filme. Se você não viu o filme, você pode ver isso aqui tranquilamente. E a segunda coisa que a gente tem que dizer é que a gente não vai falar do filme em si nesse vídeo. A gente vai falar da hipótese que deu origem ao filme. Sobre o filme a gente vai falar no próximo vídeo, mas para você entender o próximo vídeo é bom que você tenha visto esse aqui. Então é isso, vamos lá para o nosso tema. Para começar, a gente tem que dizer que essa hipótese ela surgiu com base no trabalho de dois grandes linguistas. O primeiro é o Edward Sapir, um monstro da linguística norte-americana que estudou amplamente as línguas indígenas tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá. O outro é um aluno dele, o Benjamin Lee Whorf, que na verdade era engenheiro de profissão, mas que estudava linguística como amador e que deu profundas contribuições ao campo. Inclusive a gente botou um gráfico sobre a vida do Whorf outro dia no nosso Facebook, acompanha lá nas redes sociais. Então vamos falar da hipótese agora, gente. O que ela diz? Ela diz, na verdade, que a língua influenciaria o pensamento. E o que ela quer dizer com isso? Isso foi entendido de maneiras diferentes ao longo dos anos em que ela foi estudada, mas duas vertentes foram construídas para explicar o que seria influenciar o pensamento. A primeira dessas vertentes é a chamada hipótese Sapir-Whorf forte, que diz que a língua determina o pensamento. E a outra vertente seria a hipótese Sapir-Whorf fraca, que diz que não determina, mas influencia no pensamento. Existem alguns exemplos clássicos de como entender a hipótese Sapir-Whorf forte. Se a hipótese estiver correta, isso significa que as palavras que as línguas teriam para falar das cores determinaria o modo como as pessoas, os falantes daquelas línguas, veriam as cores. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a maneira como as línguas dividem as cores é muito própria. Então, por exemplo, vamos pegar o português. Para falar de azul e verde, a gente tem duas palavras diferentes, azul e verde. Enquanto que para um povo como, por exemplo, os Tarahumara, que são um povo lá do México, eles têm uma palavra só, sionami, que engloba esse espectro que tá pra gente seria azul e verde, para eles engloba tudo isso, só essa palavra, uma palavra só para o que a gente considera como duas cores. Parece meio esquisito, né? Mas vamos pensar no inverso então. A gente tem uma palavra só para falar de azul, enquanto que na Rússia, os russos eles têm duas palavras para falar de azul. Então o que pra gente é linguisticamente uma cor só, para eles são duas cores. A gente pode até falar azul escuro, azul claro, mas tudo seria azul. Para eles são cores diferentes. Se a hipótese estiver correta, ela está prevendo que se uma língua como o Tarahumara tem uma só palavra para descrever o verde e o azul, isso significa que os falantes de Tarahumara não perceberiam a diferença entre o verde e o azul e achariam que a alface é da cor do céu, por exemplo. Essa é a hipótese Sapir-Whorf forte, levada ao extremo. Mas enfim, existem outros exemplos para defender essa hipótese mais forte, mais extrema. Um deles, por exemplo, seria aquele que a gente até desconstruiu aqui no canal, que é o das palavras para neve dos esquimós, né? Qual seria aquela teoria, né? Aquele mito? Que os esquimós teriam muitas palavras para neve, para descrever a neve, e por isso eles teriam concepções de neve que a gente não conseguia nem perceber. A gente que não tem essas palavras todas, não conseguiria nem perceber. Mas a gente já viu que não passa de um mito, que eles nem têm tantas palavras para neve assim, e que isso não influencia de forma determinante na forma como eles enxergam a neve. Então a gente pode deixar esse exemplo de lado. Um outro exemplo que foi muito usado para defender essa tese é um estudo que o Whorf, o Benjamin Lee Whorf, fez com os Hopi, que são uma tribo indígena do Arizona. Ele disse que, na verdade, esses índios não tinham marca de tempo e que eles concebiam um tempo de uma maneira muito diferente da nossa. Em um artigo intrigante do Whorf chamado Um Modelo do Universo segundo os Índios Americanos, que ele coloca essas citações aí que a gente vai deixar para vocês, que é: os Hopis não têm uma noção geral ou intuição do tempo como um fluxo suave e contínuo vindo do futuro, passando pelo presente e entrando no passado. A fim de descrever a estrutura do universo de acordo com os Hopi, é necessário tentar tornar explícita essa metafísica propriamente descrita unicamente na língua Hopi. Então é aí que o bicho pega. Se essa hipótese estiver correta, então os Hopi teriam realmente uma visão de mundo tão diferente, mas tão diferente, que a gente só conseguiria entender se a gente falasse a língua deles. Daí o Whorf ter escrito esse artigo, chamado Um Modelo de Universo segundo os Índios Americanos, em que ele apresentaria essa suposta metafísica diferente que os Hopi têm em relação ao mundo. Em outras palavras, cada língua seria um modo diferente de conceptualizar o mundo. E falantes de línguas diferentes viveriam em universos diferentes, universos incomensuráveis. A gente só conseguiria conceber a visão de mundo do outro falando a língua do outro. Só que tem um detalhe, o Whorf, como linguista, estudou a língua dos Hopis, mas não era um falante de Hopi, E se ele não era um falante de Hopi, como é que ele conseguia escrever um artigo explicando esse modelo do universo segundo os Hopi?
E uma outra coisa, não há nada na vida, no pensamento, no comportamento dos Hopi que mostre que eles conceptualizem o mundo de maneira tão diferente da gente. Além disso, existe uma crítica que é feita à hipótese Sapir-Whorf forte, que é a seguinte: imagine falantes bilíngues de Hopi e de inglês, por exemplo, que eram comuns. Esses falantes estariam convivendo com visões de mundo completamente diferentes e convivendo simultaneamente com essas visões. Como é que eles conseguem compatibilizar isso sem ter nenhum problema, sem bugar a mente, sem dar tela azul? Mais do que isso, além deles não terem nenhum desses problemas, eles diziam que eles podiam traduzir algo do inglês para o Hopi, do Hopi para o inglês sem nenhum problema. Então, se as línguas conceptualizam o tempo de maneira tão diferente, como é que eles podem traduzir uma coisa de uma língua para outra sem nenhum problema? E aí que entra a hipótese Sapir-Whorf fraca. O que essa hipótese fala, essa vertente fala? Que a língua não determina o pensamento, mas influencia no pensamento. Então não é como se, só porque os caras lá só tem uma palavra para falar de azul e verde, eles não veriam diferença entre azul e verde. Na verdade, o que essa vertente fala é que eles veriam sim essa diferença, mas teriam um pouco mais de dificuldade em algumas situações em estabelecer essa diferença. Então, durante o século XX, essa hipótese Sapir-Whorf virou uma febre, né? Muitos linguistas foram até os Hopi para estudar essa língua deles, para estudar a forma como eles viam o mundo, para verificar se a hipótese era verdadeira ou falsa. Então o que se verificou foi o quê? Que a visão de tempo deles não é completamente diferente da nossa. E que a língua deles tem sim marcação de tempo. O Whorf que não tinha percebido porque é uma marcação mais sutil ali, feita de uma outra maneira, mas a marcação de tempo está ali. Então a hipótese forte foi meio que jogada por água abaixo. Um outro grupo de pesquisadores, em vez de ir lá falar com os Hopi, etc., resolveu testar em laboratório, experimentalmente, essa hipótese Sapir-Whorf, tanto a forte quanto a fraca. Então tem uma galera que pegou falantes de diferentes línguas, né, que tinham distinções linguísticas que poderiam afetar a cognição, como os Tarahumara, por exemplo, e os falantes de inglês, né, como a gente falou lá no início, os Tarahumara tem uma palavra só para o verde e para o azul, e os falantes de inglês têm duas palavras, uma para o verde e uma para o azul. E aí colocaram esses falantes para fazer diversas tarefas com rigorosos mecanismos de controle das tarefas que eles estavam fazendo, para daí testar a validade das hipóteses. Gente, essa questão é muito complicada, então se a gente fosse explicar direitinho esse experimento, ia tomar um tempão do vídeo. Então a gente fez um outro videozinho menor, só sobre esse experimento, que é bem interessante. Então se você tiver interesse, clica aí no card, que aí você vai conseguir entender esse experimento de uma maneira um pouco mais clara. Mas basicamente, o que esses pesquisadores mostraram é que na verdade a gente não tem nenhuma evidência que sustente uma hipótese Sapir-Whorf forte de que as pessoas concebem o mundo de maneiras diferentes, mas que a gente consegue experimentalmente perceber algumas evidências de que a hipótese Sapir-Whorf fraca pode ser verdadeira. Então, no caso dos Tarahumara, por exemplo, apesar de eles só terem uma palavra para azul e verde, eles não confundem a alface com a cor do céu, por exemplo. Eles não têm nenhum problema com isso. Mas em algumas situações específicas, os falantes de Tarahumara, que só tinham uma palavra para verde e azul, poderiam ter dificuldades em diferenciar o verde e o azul, dificuldades que os falantes de inglês, por exemplo, não teriam. Isso quer dizer que a gente não tem como sustentar a hipótese Sapir-Whorf forte, mas que para a hipótese Sapir-Whorf fraca parece haver algumas evidências de que ela poderia ser verdadeira. A concepção de mundo, na verdade, pelo menos em questões básicas como o tempo, por exemplo, não parece ser alterada pela língua, mas em algumas situações parece haver uma influência, a gente só não sabe o quão importante é essa influência, qual é o grau dessa influência. Isso aí só experimentos futuros vão poder dizer com mais certeza. Então, galera, acho que é isso. Se a gente fosse falar profundamente sobre essa hipótese, a gente teria que ficar aqui horas, teria que fazer um curso inteiro só sobre essa hipótese. E qualquer dúvida, deixa nos comentários aí, a gente vai fazer um vídeo sobre o filme A Chegada de Verdade. Vai falar sobre o filme aí sim com spoilers, então vejam o filme. Quem já viu e não entendeu, vê de novo e traz perguntas pra gente que a gente pode responder no próximo vídeo. Não se esqueçam também que a gente deixa sempre aqui na descrição dos vídeos as referências de todos os artigos e textos que a gente usou. Não é isso? Chega de voadora no like aí, se inscreve se você ainda não é inscrito, curte no Facebook, no Instagram e dá essa moral pra gente continuar fazendo vídeos legais pra vocês.